Muito boa noite. Nessa palestra gratuita que a gente vai falar sobre saúde financeira. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Né? Vamos falar sobre 4 passos para ter uma saúde financeira duradoura, sem precisar se anular e adiar os sonhos, né? Que eu gosto muito de falar eu gosto muito de falar a respeito de saúde financeira, porque não existe um ponto que você vai chegar e vai estar tudo perfeito, tá? Existe uma jornada, um progresso em que você busca ser um pouco melhor a cada dia, tá? Então a gente vai ver aqui nessa aula, vamos dizer um pouco mais sobre isso, né? E vou explicar para vocês quais são esses 4 passos fundamentais e o principal, qual é a ordem desses passos e por que muita gente acaba se bagunçando aí na vida financeira, né? Para quem é essa palestra? É para quem está completamente perdida na vida financeira, com dívida desorganizada e não sabe o que fazer. Aquela pessoa que já está assim no limite, né? Que, Bruna, não está dando, eu devo a cartão de crédito, eu devo a cheque especial, eu não sei mais o que fazer. Esses passos são para você. É também para quem não tem dívida, aquela pessoa que tenta até se organizar, sabe? Ela não está devendo a cartão, ela não deve para os outros, mas também vive de salário em salário. Não consegue guardar nada, termina o mês ali, ó, no limite. Inclusive, eu considero que esse aqui é um dos estágios mais perigosos de alguém se encontrar, porque geralmente essa pessoa tem uma falsa sensação de segurança. Ah, eu não tenho dívidas, então tá tudo bem, mas ela não guarda nada, ela não planta para o futuro, e se acontece uma emergência, um imprevisto, basta uma coisa, assim, uma faísca, para ela se bagunçar inteira. Então, eu conheço muita gente que se sente segura por não ter dívidas, mas não planta para o futuro. Então, cuidado você que está nessa posição. Porque, na verdade, quem está endividado, às vezes a pessoa ela tem mais consciência, mais preocupação e busca ajuda, né? Essa palestra também é para quem até consegue se organizar, ela tem ali um processo, né, de pagar as contas, um processo de organização dela mesma, mas ela não sabe se está fazendo muito certo, ela não sabe, né? Ela, não, Bruna, eu consigo aqui ajeitar, não atraso conta, eu guardo um dinheiro, mas eu não sei se está certo, assim, se, sabe, se está bom. Ela não se sente segura naquilo que ela está fazendo. Também é para você. Essa palestra também é para você que consegue fazer sobrar dinheiro, mas não sabe os próximos passos que pode dar para ter uma saúde financeira melhor. Né? Eu queria fazer mais, eu queria ir além, Bruna. Eu consigo guardar dinheiro, mas eu não invisto, ou eu invisto, mas eu, sabe, não sei se está certo. Então, também é para você. Né? E aqui é um pouco do que a gente vai ver nesse tempo dessa palestra, né? Que são os 4 passos para ter uma saúde financeira duradoura, sem precisar se anular e adiar os seus sonhos. O que acontece, tá? Você vai encontrar por aí, pela internet, em livros e tudo, estratégias, formas de controlar gastos, pessoas ensinando você a investir. E até aí tá tudo bem. Eu concordo com muita coisa que tem por aí. Mas o que ninguém te fala é sobre como é que você pode ter uma saúde financeira duradoura. Porque tu fazer um investimento uma vez, legal. Mas de que adianta se no final do mês tu já está mexendo naquele investimento? Porque tu não preparou a base sólida, né? Então, de que adianta tu fazer sobrar um dinheiro, começa a construir uma reserva e mexe de novo? Nunca consegue passar daquele valor X. Ou você consegue pagar as dívidas e logo em seguida tá endividada de novo. Tá? Então, essa é a minha filosofia de ensino, né? Uma forma de que você construa uma base sólida para que você consiga ser constante na sua organização financeira, constante nos teus investimentos, que a tua saúde financeira seja duradoura e não ali só, né, aquela coisa de consigo me organizar e de repente me desorganizo de novo, né? Também vamos falar do segredo de quem tem saúde financeira. Sabe aquela pessoa que parece que ganha pouco, mas parece que consegue fazer tudo?
aquela pessoa que conquista as coisas dela, que não se endivida, que está sempre ali trabalhando e conseguindo conquistar coisas. E às vezes você olha para ela e pensa, poxa, por que eu não consigo? Às vezes você ganha mais do que a pessoa, um familiar, que você sabe que você ganha mais e parece que você não consegue ter os mesmos resultados. Então, quais são os segredos de quem tem essa saúde financeira, né? Como é que a gente acaba com o sentimento de incapacidade? Bruna, eu não consigo. Bruna, eu já tentei de tudo, você não está entendendo. Bruna, eu não consigo controlar meus gastos, eu não consigo controlar o cartão de crédito. Vamos trabalhar também esse sentimento de incapacidade. E trouxe também um estudo de caso para mostrar para vocês, com provas, né, o que é que diferencia quem tem resultado e quem é que não tem resultado. Por que que algumas pessoas que ganham a mesma coisa, que têm problemas similares, por que que uma consegue ter resultados e a outra não? Então, a gente vai trabalhar também essa parte. E no final, eu tenho um convite para fazer para vocês sobre o meu programa de mentoria, tá? E aqui tem algumas regras de ouro, muito importante que fique claro logo de cara, para você saber se você se identifica, né, com essa palestra, com os ensinamentos que vão ter aqui. Primeiro, que você tem que estar com a mente aberta para querer mudar. Não adianta você chegar aqui, escutar eu falar e você ficar fechada e eu já sei disso, eu já tentei isso e eu não consegui, sabe? Ficar cheia de barreiras entre você e a mudança. Segunda coisa, eu não acredito no enriquecimento fácil, enriquecimento sem sacrifício, tá? É preciso sim sacrificar. Investimento não enriquece ninguém, o que enriquece é trabalho, trabalho duro, tá? Trabalho suado e também inteligente, né? Trabalho inteligente. Então, não existe resultados rápidos, então o foco do que eu vou ensinar aqui é no progresso e não na velocidade, é você fazer coisas constantes, né? Ao longo do tempo e os resultados vão aparecer. E eu não vou te mostrar algo, o que eu vou mostrar não é típico, tá? Você não encontra por aí pessoas falando sobre isso da forma como eu falo, né? Você pode encontrar aí milhões de dicas, estratégias repetidas, mas o que eu vou falar aqui é algo que realmente eu criei observando nos meus atendimentos, nas minhas clientes e buscando ali resolver a necessidade real que elas me traziam, né? E, por último, você não precisa mais de uma dica, né, para evoluir financeiramente. Então, se você veio aqui, está assistindo essa aula, essa palestra, em busca de mais uma dica para você aplicar, aqui não é um lugar que você vai encontrar essa dica, né? O que você precisa, na verdade, é colocar em prática as coisas que você já sabe, né? E o que eu vou falar aqui para você também. Então, você está no lugar certo se você é aquela pessoa que tem aquela sensação que trabalha, trabalha, trabalha e nunca tem dinheiro. Então, esse é o lugar para você agora destravar, né, esse sentimento. Se você gasta muito com várias coisas aleatórias, não consegue canalizar a tua energia para o que você realmente quer, esse também é o seu lugar. E se você tem sonhos, mas que parecem muito distantes, ou você não sabe exatamente o que fazer para conquistá-la, aquela coisa, ai meu Deus, quando eu tiver, talvez, um salário maior, eu consiga. Quando eu tiver tal coisa, quando eu tiver aquilo. Ai, Bruna, você não entende, é porque a minha realidade é assim, é assado. Não, tire de você todas essas objeções, tá? E busque colocar em prática que você está no lugar certo. E aí, a gente tem que partir de algum ponto. Vamos começar aqui, né? Verdadeiramente o conteúdo, vamos entrar aqui na parte prática. Pega o papel e caneta. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa saber onde está. Primeiro, tá? Então, a gente inicia com um diagnóstico, o que nada mais é do que você reconhecer o local em que você se encontra para então saber quais passos você tem que dar. Porque o caminho que eu vou mostrar aqui, ele é o mesmo para quem está endividada e para quem consegue guardar dinheiro e quer aprender como investir. É o mesmo caminho. Qual é a diferença?
é que a destinação ela é a mesma, mas o que vai modificar são que, dependendo de onde você está, você vai precisar tomar alguns passos a mais, uns passos a menos. Quem está endividada precisa cuidar das dívidas, quem não está endividada precisa aprender a investir. Então, assim, as ações que vocês vão tomar podem ser diferentes, mas o caminho que vocês vão passar é o mesmo. Por isso, a gente vai descobrir, fazer um diagnóstico aqui rápido, né, de onde é que você se encontra. E aí, eu queria mostrar isso daqui para vocês, né? Eu queria que vocês tivessem em mente que a vida financeira, se imaginasse que fosse uma linha, uma jornada da vida, certo? Onde o ponto A aqui é uma pessoa que tem zero saúde financeira, a zero, na pior situação possível, e o B é uma pessoa totalmente financeiramente livre. E quando a gente fala em liberdade financeira, nesse caso aqui, é alguém que, por exemplo, vive dos investimentos que tem, né? 100%, ela pode parar de trabalhar porque o dinheiro que ela tem investido já consegue trazer um retorno para ela se manter. E aí eu quero que vocês pensem na vida financeira como essa escala, como se ela fosse uma jornada. Que se você está aqui, você vai buscar melhorar para ir caminhando em direção à sua liberdade financeira. Algumas pessoas elas vão estar um pouco atrasadas aqui, outras vão estar mais na frente, mas você precisa ter noção de que você não chega aqui sem antes passar por aqui. Tá? Você não vai chegar lá no passo número 5 sem antes passar pelo passo número 1. E se você está se sentindo incapaz, provavelmente você não está vendo as coisas como uma jornada. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa está endividada, quer saber como é que investe, mas ela está olhando para o passo maior, ela não está olhando para o próximo passo, tá? Então, imagine que a sua vida financeira ela é uma jornada, uma caminhada, onde você vai dar um passo atrás do outro. O processo de enriquecimento, ele começa quando você para de empobrecer. Então, se você tem duas dívidas e você paga uma, você está mais rica ou menos, né? Você está desempobrecendo, você está enriquecendo. Então, veja esse processo de enriquecimento como algo leve, em que você dá pequenos passos, pequenos passos. Imagine você ser melhor 1% todos os dias, todos os meses, né? No mês você ficou no cheque especial, talvez no mês seguinte você não tenha conseguido sair totalmente, mas você ficou menos no cheque especial do que antes. Logo, é uma questão de tempo, logo você vai conseguir se livrar. Então, é uma jornada. E aí, eu categorizei em 4 grandes grupos aqui, onde você pode se encaixar, né? Para saber qual é o próximo passo. Porque, e aí a gente vem aqui. Primeiro, eu dividi no grupo de endividada, né? Aquela pessoa que possui dívidas, pendências, não sabe o que fazer para se organizar. Geralmente, quando o salário dela cai, logo acaba. Tem também a desorganizada, né? Que é aquela que não possui dívidas, mas tem algumas parcelas no cartão, tenta se organizar, mas termina no 0 a 0. Esse aqui é aquele grupo que eu falei que é o mais perigoso, né? Tem a poupadora, que é aquela pessoa que ela consegue se organizar, consegue fazer sobrar dinheiro, mas ela não investe, ela só poupa, só faz sobrar. E tem a investidora, que é aquela que consegue se organizar até, mas ela até investe, mas ela gostaria de mais, né? Ela gostaria de saber mais. Então, qual é o grupo que vocês hoje se encontram? Parem, pense um pouquinho, né? E pensa, poxa, eu estou endividada. Poxa, eu sou só desorganizada. Eu sou poupadora. Ah, eu sou investidora, mas eu quero ir além, eu quero fazer mais, né? Como é que eu acelero mais esse processo de liberdade financeira? Porque sabendo aonde você está, você consegue se visualizar aqui, nessa linha. E talvez você está bem aqui, ó, endividada, né? Devendo cartão de crédito, cheque especial. Mas você entendeu que é uma jornada que você vai caminhar aos poucos, né? Vai seguir esse caminho sem olhar para a pessoa que está lá na frente. Você vai olhar para a sua jornada, certo? E aí, beber um pouquinho de água e eu vou apresentar para vocês os 4 passos.
Tá, Bruna, entendi. Percebi aqui que eu sou desorganizada. Percebi aqui que eu sou investidora e eu quero melhorar. Já passei por todos, hoje eu sou investidora, mas cheguei ganhando mais, não entendo sobre investimento, preciso de mais conhecimento. Pois é uma construção, né? Eu acho que a organização, a saúde financeira, ela sempre pode melhorar. Então, você está endividada, você já consegue evoluir, partir para outro estágio sem dívidas, e aí você vai, busca conhecimento, coloca em prática e consegue ir para a próxima categoria, e assim você vai buscando evoluir, né? E eu vou apresentar aqui para vocês agora os 4 passos que toda pessoa deve, tá? O caminho que toda pessoa deve passar, independente da situação que ela esteja, para que ela melhore a saúde financeira dela. Mesmo que você já seja investidora, você passa por esses passos. É um ciclo que você cumpre para melhorar a tua saúde financeira. Então, os passos são organização, comportamento, construção de patrimônio e investimentos. E aí, aqui, a gente já revela um segredo das pessoas que têm saúde financeira duradoura, porque elas não invertem essa ordem. Se você seguir esse caminho, você vai construir uma base sólida para a tua vida financeira. O que acontece muito? A pessoa, ela não se organiza, tá? Ela não observa o comportamento, ela só gasta, e ela, eu quero saber como é que investe, tá? E aí ela quer pular, queimar etapas, ela vai lá, aprende sobre investimentos, mas sabe o que acontece? Pelo fato dela não ter se organizado, antes do final do mês, ela vai lá e mexe no investimento que ela fez. Ou ela começa a construir uma reserva e gasta. Ela começa a construir uma reserva e gasta. Ela não entende por que isso acontece e ela começa a transferir a culpa para ela mesma. Sou eu que não consigo. Eu não sei controlar meus gastos. Eu não sei usar cartão de crédito. E ela entra num ciclo de culpa, num ciclo como se ela fosse o problema. Mas, na verdade, ela não seguiu essa ordem aqui, tá? Que a gente passa. E aí, por exemplo, e aí a gente vou explicar um pouquinho para vocês cada um desses passos que você tem que seguir para ter uma base sólida e não ter que estar sempre ali deslizando sem saber o que está acontecendo, né? Na organização, a gente começa como organização básica mesmo, que no caso é a financeira. A gente vai falar aqui sobre orçamento, sobre os limites do que você pode gastar, sobre anotar gastos, o diagnóstico, que é você entender como é que está a tua organização. Aqui é no sentido real da palavra, né? Como se você... a mesma coisa que você... É um processo como se você fosse organizar um quarto, um armário. É colocar cada coisa no seu lugar, organizar contas bancárias, organizar o que você faz com o seu dinheiro. Aqui também você pensa em planejamento financeiro, né? Que nada mais é do que você se antever as coisas que vão acontecer, que é você dizer o que vai fazer com o seu dinheiro antes mesmo de você ter esse dinheiro na conta. E essa é uma das maiores razões, tá? Pela qual as pessoas, elas não conseguem ter controle de gastos ou elas não conseguem atingir os objetivos dela, porque ela simplesmente recebe o dinheiro e ela quer que o dinheiro sobre, ela quer que o dinheiro fique lá na conta, mas não é assim, tá? Você tem que dar ordens. Então, antes do dinheiro cair na sua conta, você deve definir o que vai ser feito. Isso se chama dar propósito ao seu dinheiro, tá? E aí, depois da organização, o que acontece? Tá? O que acontece? Você vai lá, tá certo? Eu vi lá no Instagram da Bruna que eu tenho que fazer assim, assim, assado, que eu tenho que criar um orçamento. Ok. Só que quando você coloca em prática a parte técnica de organização financeira, onde é que você esbarra? No seu comportamento. Você
não consegue colocar em prática. Você começa e você desiste, você vê que deu errado, você não se adapta à ferramenta. E em vez de é o que a maioria faz, né? Em vez de ver o que errou e tentar adaptar para a sua realidade, a pessoa desiste. Ah, eu não consegui. Ah, é muito difícil planilha, como se educação financeira fosse só planilha, né? Ai, não, é porque eu não consigo controlar meus gastos. Ah, é porque o cartão de crédito é um problema. E aqui em comportamento é onde a gente vai começar a entender. Porque se você definiu, né, o que vai fazer com o seu dinheiro e não conseguiu ficar dentro dos limites, por quê? Qual foi o comportamento que causou isso, né? Qual foi o comportamento? Como é que você vê o seu dinheiro? Como é que você lida com o seu dinheiro e as outras pessoas? Também recebo muitas pessoas que conseguem, vão lá, se planejam e tal, mas aí tem sempre um familiar que acaba desequilibrando o orçamento dessa pessoa. Então, se tem alguém nesse caso, né, de que um familiar, você precisa ajudar um familiar, você tem que incluir no orçamento também. Então, no comportamento a gente trabalha hábitos também, né? Então, essa é a parte que eu considero mais importante, porque não tem técnica que resolva um comportamento desajustado. E vejam bem, eu falei a palavra desajustado. Então, são ajustes que você precisa fazer. Nós temos perfis comportamentais diferentes. Então, se para você a planilha não funciona, vamos descobrir outra forma em que você pode né, organizar o seu dinheiro. Então, tudo é observação e teste. Observação e teste. E aí, seguindo aqui na linha de raciocínio, né? Ai, Bruna, fui lá, me organizei, tal, coloquei em prática, observei os comportamentos que não estão me ajudando, tá? Estou trabalhando neles, estou trabalhando os hábitos e tudo mais. Agora você vai começar a construção de patrimônio. E aqui entra guardar dinheiro, construção de reserva, que você já começa, né, a conseguir entender, a construir suas metas, constrói caixa para dívidas, né? Então, aqui na construção de patrimônio é quando você vai pegar o que você tem e você vai aumentar aquilo com o seu trabalho, com o seu dinheiro, enfim, né? Você vai construir, começar a construir um patrimônio. E só então você parte para os investimentos. Só então parte para os investimentos. Por quê? Agora sim você entendeu, né, quais os comportamentos que te atrapalham. Você já começou a construir o teu patrimônio, já está guardando dinheiro. Agora você tem uma base sólida para pensar em investimentos. O que acontece é que as pessoas elas querem inverter a ordem ou elas eliminam etapas desse processo, tá? Eliminam etapas desse processo. E aí, o que acontece? Elas não conseguem ser constantes na organização financeira, né? Então, você precisa seguir essa ordem. E aí, na minha metodologia, né, que eu trabalho, na minha mentoria, a gente consegue trabalhar todos esses 4 elementos paralelamente, tá? Por quê? Sempre tem a dúvida que as pessoas chegam para mim. Ai, Bruna, quer dizer, então, que eu só posso começar a construir minha reserva quando eu pagar as dívidas? Eu só posso pensar em viajar, em conseguir bens quando eu pagar todas as dívidas? E aí, o que eu respondo é, não, porque imagina que se você tem, geralmente, né, os planos de dívidas, você vai demorar 1 ano para pagar as dívidas, 2, por exemplo, né? Você vai passar 2 anos para começar a construir sua reserva? Você vai passar 2 anos para começar a pensar em outras coisas do seu futuro? Não, porque você é um ser humano que tem motivações, que tem uma motivação limitada. Então, ninguém é de ferro, ninguém vai aguentar ficar só sacrifício, sacrifício, sacrifício. A gente precisa ali de pequenas recompensas, tá? Então, na minha metodologia, a gente consegue fazer tudo, trabalhar esses 4 elementos aqui de forma
paralela, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, deixa eu ver aqui no chat. Como é que tá? Beber aqui água. E aí eu trouxe aqui, vocês estão conseguindo ver a tela? Pronto. E aí eu trouxe aqui, tá? Casos reais de clientes minhas, né? Que aconteceu, realmente trouxe 2 casos que são muito parecidos, né? Que são muito similares, tanto no, enfim, vocês vão ver, né? Que tanto na parte de poder aquisitivo quanto nas dificuldades delas. E eu quero que vocês entendam. Aqui é onde a gente vai entender por que que algumas têm resultado, algumas pessoas têm resultado e outras não, tá? Eu estou usando nomes fictícios, mas são pessoas reais, casos reais que eu atendi, né? Uma eu chamei de Alice, a outra de Lúcia, e o caso delas são bem parecidos, tá? No caso aqui da Alice, que a gente pode ver, ela chegou para mim, ela tinha um salário de mais ou menos 5 mil reais, a média, e o problema dela era que ela estava com dívidas. Na verdade, as dívidas dela estavam para chegar, porque ela ficou procrastinando fazer a mentoria, né? Ficou procrastinando, buscar ajuda para se organizar e tinham 2 faturas de 10 mil reais no cartão de crédito para chegar. 2 faturas. E aí você claramente vai ver aqui que com um salário de 5 mil a conta não fecha, né? A conta não fecha. Então ela chegou para mim dizendo, Bruna, chega. Eu quero resolver esse problema. O que que eu faço? Ok. Segura aqui a Alice. O caso 2, a Lúcia, né, também tinha um salário de mais ou menos 5 mil reais. Interessante até que as duas tinham a mesma profissão, não se conheciam, não tinha nada a ver, né? Mais ou menos 5 mil reais. E a Lúcia, ela tinha uma dívida de R$ 1.700 de cartão de crédito que ela deixou de pagar e R$ 900 no cheque especial, que uma das angústias dela era que quando o salário caía, já esse valor já descontava para o cheque especial e já fazia falta. E aí ela entrava num ciclo aí, né, que o salário caía e o dinheiro ia para o cheque especial, aí já caía menos, enfim, né? Qual das duas tem mais dívidas? Me responde aqui no chat. Qual é a situação mais complicada aqui que vocês acham? Que aparentemente, né, pelos dados que eu estou dando aqui. A Alice tem um caso mais grave, né? Aparentemente mais grave. Mas, não, eu vou dar spoiler, né, gente? Aí dá spoiler. Qual das duas vocês acham que seria mais rápido de resolver? O caso da Alice, né? Mas agora vocês querem saber qual foi quem resolveu mais rápido? Aliás, o da Lúcia deveria resolver mais rápido. Gente, sabe o que aconteceu? A Alice resolveu mais rápido. Apesar da situação parecer mais complicada, tá? Houveram alguns fatores muito decisivos que eu vou mostrar para vocês que fizeram com que a Alice conseguisse resolver o caso dela mais rápido. E aí a gente entra aqui. O que fez uma ter mais resultado e a outra não? Porque o que aconteceu? Eu vou mostrar mais para vocês aqui o caso delas, mas o que aconteceu, tá? A Lúcia, ela era muito, muito resistente nas orientações, muito resistente. O nível de comprometimento delas estavam diferentes. Por quê? A Alice, ela chegou para mim com uma mentalidade de que não dá mais, não dá. Eu vou fazer o que for preciso,
o que for necessário para sair dessa situação. A Lúcia, em contrapartida, chegou para mim assim: eu tenho um problema e eu quero resolver. Vamos ver como é que, sabe? Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, a Alice, ela estava muito mais comprometida a fazer o que fosse necessário para sair das dívidas. A disposição em sair da zona de conforto. Porque o que eu dizia para a Alice fazer, as orientações, um exemplo, né? Uma das soluções que a gente trouxe para a Alice foi ela buscar um empréstimo mais barato do que né, os juros do cartão de crédito para a gente quitar logo esse cartão. E eu disse para ela, a gente fez os cálculos, eu disse para ela exatamente o valor de prestação que ela poderia pagar, né? E quais eram as condições ideais para ela buscar esse empréstimo. E quando ela retornou para mim, ela não tinha buscado em um banco, ela tinha ido em 4 bancos. Ela disse: Bruno, eu saí pesquisando em todos e eu já vi que esse tem a menor taxa. Então, ela estava assim, ó, sangue no zóio mesmo, sabe? Ela foi com tudo. Ao passo que a Lúcia, quando eu disse para ela cancelar o cheque especial, ela ficou 3 meses. Eu acompanhei a Lúcia por 6 meses. Né? Ela ficou 3 meses dando desculpas para não cancelar o cheque especial. 3 meses. Então, mesmo eu fazendo as contas com ela, eu mostrando que ela conseguiria ficar sem esse dinheiro, mesmo mostrando para ela que ela conseguiria fazendo todas as contas junto com ela, né? Mas ela ficou 3 meses para cancelar o cheque especial. Então, a disposição para sair da zona de conforto também é fundamental. Entender os sacrifícios temporários. A Alice, a gente definiu alguns limites, né? Se eu desse o limite para ela, sei lá, R$1.000 de alimentação, ela gastava 500. Ela disse: Bruno, eu não vou pedir delivery, eu não vou comprar chocolate, eu não vou gastar com besteira, eu não vou fazer nada disso porque eu quero sair o mais rápido possível. Enquanto a Lúcia, ela fazia outras coisas, ela não colocava toda a energia dela em sair da situação que ela estava, tá? A gente vai ver o resultado das duas, o que aconteceu. E a visão de longo prazo também, tá? A Lúcia, ela tinha mais dificuldade de entender que daqui a 1 ano, 6 meses, ela estaria numa vida melhor se ela fizesse sacrifícios. A Alice já entendeu isso muito mais rápido. Então, o que aconteceu aqui? A gente seguiu aqui essa ordem que eu mostrei para vocês, né? Organização. Então, a gente começa organizando tudo, colocando cada coisa no seu lugar. Trabalhamos o comportamento. Então, elas colocavam em prática, que era outra coisa que a Lúcia tinha dificuldade também, que não colocava em prática. E na hora de colocar em prática, elas percebiam as dificuldades comportamentais que tinham e elas traziam de volta para mim. A gente buscava estratégias para driblar essas dificuldades, né? E aí a gente trabalhou construção de patrimônio e os investimentos também. E aí, deixa eu ver aqui, pronto. E aí aqui eu trouxe um depoimento real, né, da Alice, que ela me falando que já estava chegando a R$1.500. Olha só o resultado dela, tá? Ela colocou as dívidas sob controle. Então, ela tinha R$20.000 de fatura de cartão de crédito para chegar, né? E a gente, rapidamente, a gente conseguiu criar um plano para ela estancar esse vazamento, digamos assim, né? Ela conseguiu juntar R$3.000 no primeiro mês. Vocês viram que o salário dela era 5.000. Ela simplesmente passou a ir trabalhar de bicicleta. Também estava em pandemia, né? Ainda estamos em pandemia, então isso ajudou também ela a sair menos de casa. Ela parou de pedir delivery, ela fez muito sacrifício e ela juntou R$3.000, né? Já para conseguir abater da dívida na hora de negociar. Então, quando ela foi negociar, ela não foi de mãos abanando, né? E no segundo mês, ela já estava conseguindo juntar R$1.500, como vocês podem ver aqui, ó, já estou chegando a 1.500. Ela optou por não investir logo, né? Ela optou por esperar mais um pouco, ficar juntando dinheiro, e isso é de cada pessoa, né?
ela aprendeu a se organizar. Então, na primeira vez eu fiz o orçamento dela, na segunda e na terceira ela já montou sozinha e eu só dei a aprovação, né? E ela conseguiu controlar os gastos por impulso dela, porque ela tinha um objetivo muito claro, que era sair dessas dívidas. Ela tinha metas, ela tinha limites, e por esses são o controle de gastos não é uma coisa que você faz. Bruna, não é qual é a técnica para eu controlar meus gastos? Não é uma. É um conjunto de hábitos, um conjunto de ajustes que você faz na sua rotina, no seu dia a dia, que te impulsionam a controlar os gastos por impulso. Tá? Então, esse aqui foi o resultado que a Alice teve, né? Então, no acompanhamento de 3 meses, ela já conseguiu resolver o problema dela, né? E aqui a Lúcia, Bruna, e a Lúcia, pelo amor de Deus, que a Lúcia conseguiu, ela conseguiu pagar as dívidas em 6 meses. Então, percebam que é uma jornada, como eu mostrei aqui para vocês no início. Olha só, é uma jornada, é um caminho que você trilha, né, da zero saúde financeira até a liberdade financeira. Não é uma... Vocês podem ver nesses dois casos que quanto mais dedicada você estiver a se organizar financeiramente, mais rápido você atinge o seu objetivo, né? Então, ela conseguiu, sim, pagar a dívida do cartão de crédito, que era 1.700, ela conseguiu ainda o desconto, pagou só 1.491 à vista, né? Ela conseguiu pagar as dívidas em 6 meses, ela iniciou uma reserva, ela fez uma reforma, ela começou a planejar uma viagem e ela conseguiu controlar os gastos dela por impulso. O que eu queria, aqui a principal coisa que eu queria falar nesse caso da Lúcia é que, por mais que ela não tenha priorizado, né, como a Alice fez, ela também teve outras conquistas paralelas, né? Além de construir a reserva dela, ela conseguiu reformar o quarto, que era algo que ela queria muito. Então, tudo é objetivo, tá? Tudo é você definir o objetivo e aí conseguir canalizar suas energias para aquilo, tá? E aí eu pergunto, né? E você? Quais são os seus próximos passos? A gente já fez um diagnóstico no início da aula, né? Cada uma conseguiu aí se visualizar mais ou menos onde é que está. Eu estou no endividamento, eu estou no passo na hora de poupar, eu estou aqui no estágio de investir. Então, quais são os seus próximos passos? É muito importante que você saiba disso, né? Porque você pode estar pensando, Bruna, mas tu mostrou os casos de que elas ganham 5 mil. Mas da mesma forma que eu atendi pessoas que ganhavam 5 mil, eu atendi pessoas que ganhavam 2 mil e que conseguiram resultados extraordinários também. Porque não é sobre o quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que você ganha. Você pode ter um salário mínimo, como você pode ter 5, 10 mil reais. E se você souber, tá? Colocar o dinheiro no lugar dele, você vai atingir os seus objetivos. E para isso você precisa eliminar a comparação totalmente, né? Eliminar a comparação. Por quê? Porque às vezes observar a vida das outras pessoas, né, pode gerar desejos em você que ainda não é o momento de você poder fazer aquilo. E aí isso vai fazer o quê? Com que você inverta essa ordem e que você queira pular etapas, tá? Então, esses passos aqui, guardem isso no coração de vocês, porque esse é o caminho. Você aprende a técnica, coloca em prática, esbarra no comportamento, percebe ali o que é que não está funcionando, e aí você corrige o comportamento. E aí você consegue construir patrimônio e investir, tá? E aí, seu próximo passo, talvez ele não seja o maior passo. As pessoas ficam vidradas em dar o maior passo, sempre. Mas às vezes é um passo pequeno, às vezes é você conseguir guardar 100 reais, conseguir guardar 10 reais. Dê o menor passo com orgulho, né? Busque saber qual é o seu próximo passo. Então, se você está endividada, busque sair das dívidas. Esse também é um processo de enriquecimento. Você está ficando menos pobre, né? Faça o melhor com o que você tem nas mãos
hoje, para quando você ganhar mais, você saiba o que fazer. Vou contar uma historinha rapidinho de que aconteceu comigo, né? Lá no meu primeiro emprego, vários anos atrás, eu trabalhava de hostess num restaurante, né? Tipo recepcionista, e eu ganhava, acho que R$ 900 na época. E aí eu gastava tudo. Gastava tudo, obviamente, né? Até que alguns meses depois, trabalhei por 4 meses, eu comecei a dar aula de inglês, né? Virei professora de inglês, onde eu fui 5 anos professora. Mas eu comecei a ganhar o dobro. Comecei a ganhar o dobro e aí eu pensei, agora tá tudo resolvido, tô rica. Sabe o que foi que aconteceu? Gastava tudo de novo, porque junto com o meu salário subindo, eu subi o meu padrão de vida, né? Então eu passei a gastar muito mais. E aí, depois disso, eu logo fui promovida e comecei a ganhar de novo o dobro do dobro, sabe? Aí eu pensei, agora não, agora eu tô rica, agora é a hora. Sabe o que foi que aconteceu? Eu gastava tudo de novo, porque eu não sabia administrar o pouco, quanto mais o muito. Entende? Faz sentido, gente? Não deixem os seus olhos fixos na objeção de que você ganha pouco e por isso você não consegue se organizar, né? E aí, não espere que as condições estejam melhores. Sempre que você vier ao pensamento de que quando eu tiver tal coisa, quando eu chegar lá, quando eu conseguir isso, quando eu conseguir aquilo, eu vou fazer melhor. Então, esse pensamento, quando você vier esse pensamento, perceba, opa, eu estou me sabotando, eu estou, sabe, são objeções que você está criando para você não colocar em prática aquilo que você tem que colocar em prática, tá? E problemas financeiros se resolvem com educação financeira, não é com mais dinheiro, como eu acabei de falar. Pode ser que você comece a ganhar mais e logo, logo você esteja enrolado de novo, porque você não usou a educação financeira, você usou a arma errada, né? E aí, eu queria fazer o convite para vocês, né, agora, para o meu programa de mentoria, onde eu vou pegar todos esses passos aqui que eu mostrei para vocês. Esse aqui, gente, que eu estou mostrando, é o meu método, é a minha metodologia. E você pode aplicar isso sozinha, tá? Você pode aplicar tudo aqui sozinha. Siga essa ordem. Se organize, observe o comportamento, comece a construir seu patrimônio. E aí, o dinheiro que você for guardando, você pensa em investir. A ordem é essa. Eu estou entregando tudo aqui para vocês. Mas, se você quer velocidade e alguém com um olhar, né, na vida financeira de vocês, um olhar com experiência que vai conseguir te apontar exatamente o que você tem que fazer, né? Então, se você quer essa velocidade, essa mentoria é para você. Elas são 3 meses de acompanhamento. Os encontros, eles são a cada 15 dias, tá? Que é para você ter tempo de colocar em prática e ter autonomia. Eu não faço mentoria para deixar a pessoa dependente de mim. Pelo contrário, eu dou as ferramentas para que você se torne independente e consiga atingir a tua liberdade financeira, né? Eu te dou todo o suporte e todo o material vai ser disponibilizado e adaptado à sua necessidade, né? Eu entrego planilhas. Bruna, não consegui me adaptar às planilhas. A gente busca outra alternativa, adapta, a gente cria um sistema de organização personalizado para você. Se você quiser mais informações, manda uma mensagem para mim, tá? Lá no direct, que a minha equipe vai entrar em contato com você, vai te explicar tudo, mandar o link de pagamento. E essa mentoria, ela está custando hoje, para quem está assistindo essa aula, 12 vezes R$ 69,70. Mais barato do que uma calça jeans da Renner que tu compra, hein? Eu tô aqui de olho. Calça jeans não, uma blusa hoje na Renner é R$ 100, uma blusa da Renner por mês, né? Para você ter a tua vida financeira transformada. Faltam só 4 meses para o final do ano. Então, se tu quer começar de uma forma diferente seu 2022, essa é a tua chance, né? Você pode parcelar e pode usar até 2 cartões de crédito.
a gente encaixa essa parcela no teu orçamento logo na primeira sessão e a gente já faz uma organização, já te dou uma orientação para você guardar dinheiro logo no primeiro mês, tá? Manda uma mensagem para a equipe que a gente vai passar todas as informações para vocês. A agenda está aberta, tá? E é isso. Não se esqueça, não inverta a ordem, tá? Não pule etapas, não queime etapas, porque é isso que vai fazer com que você construa uma base sólida. Eu estou falando aqui para vocês, eu estou ensinando vocês a construir uma base sólida. Não adianta você investir uma vez e nunca mais. Não adianta você juntar dinheiro e gastar tudo em seguida. Não, isso não é saúde financeira, isso é falsa sensação de segurança, tá? Então, não inverta a ordem. Se organize, busque desenvolver o seu comportamento, e aí você vai conseguir construir patrimônio e fazer investimentos que realmente vão te ajudar a ter uma liberdade financeira, tá? Alguma dúvida, gente? Uns minutinhos para dúvida. Muito bom estar com vocês aqui nessa quarta-feira, tá? Depois me mandem no direct o que vocês acharam da aula também. E vou fechar aqui. Boa noite, tá bom? E qualquer dúvida sobre a mentoria, manda mensagem, vou estar lá disponível, né? Eu e a minha equipe para te explicar, tá? Todos os detalhes da mentoria. Muito bom, parabéns, obrigada. Boa noite. E até a próxima. Ai, Soninha, perfeita tu, né? Beijo, gente.